Olá, estamos então aqui para mais um vídeo, neste caso para a série Programar em C#, e hoje vamos falar sobre o operador ternário. Ok. Antes de mais eu queria dizer uma coisa, que é basicamente, antes de mais eu tirar isto aqui, que é basicamente o seguinte. Eu nos últimos 3 vídeos esqueci-me de colocar o zoom. Portanto, eu vou fazer isso agora, e caso precisem ou necessitem de mais zoom, eu não sei se 146 é demais, portanto eu vou colocar assim 133%, como podem ver aqui. Se precisarem de mais, podem dizê-lo que eu aumento então o zoom. E antes de mais, volto a repetir, peço desculpa pelos últimos 3 vídeos não ter colocado então o zoom, neste caso, na fonte. Ok, vamos começar. O que é um operador ternário? Um operador ternário é implementado com o ponto de interrogação e os 2 pontos e serve para simplificar uma decisão sem ser necessário usar então o if ou então o else. Caso não saibas o que é o if, o else if ou o else, aconselho-te a ver então o vídeo número 11 desta mesma série. Ok. Temos então aqui um comentário, neste caso muita linha, sem ser necessário, podia ser um comentário de uma só linha, e é isso que vamos fazer aqui. Temos então um comentário que mostra o seguinte, ou seja, como se faz basicamente um operador ternário. Ou seja, colocamos aqui a nossa condição, podemos colocá-la entre parênteses, ok, para simplificar. Depois, neste caso para agrupar também. Depois o ponto de interrogação, ou seja, vai dividir, é como se fosse basicamente aqui uma chaveta, no caso do if. E se a condição for verdadeira, vai acontecer o que nós colocamos aqui. Depois do ponto de interrogação e antes dos 2 pontos. Depois dos 2 pontos, é o que vai acontecer se a condição for, então, falsa. Ok, vamos fazer o seguinte. Vamos começar então por usar um if e um else, para depois mostrar as diferenças do operador ternário. Ok. Vamos criar uma variável aqui, int idade. Vamos fazer algo para verificar se é maior de idade ou se não é. Ok. Toma o valor de, por exemplo, 17. Neste caso não será maior de idade. Depois vamos fazer um exemplo com 21 anos. Neste caso é a minha idade. Depois aqui, bool. E vamos escrever é maior de idade. Mas claro, sem acentos, porque é aconselhável e penso que nem se pode. Ok. Vamos fazer então aqui um if. Algo muito simples. If idade se for maior ou igual a 18. Estamos então a verificar se é maior de idade ou não. Vamos remover aqui as chavetas e colocar é maior de idade igual a true. Else será é maior de idade igual a falso. Ou seja, não é maior de idade. Vamos fazer então aqui, usar a função writeLine da classe, pertencente à classe console. E vamos escrever o seguinte. É maior de idade, 2 pontos, e vamos colocar aqui, por exemplo, o resultado, ou seja, se é true ou false. É maior de idade. Fechamos então aqui a nossa string. E se executarmos este pedaço de código, podemos ver o seguinte. Temos então aqui, é maior de idade, 2 pontos, false. Porquê false? Porque nós verificamos então com o operador de comparação, foi algo que nós aprendemos num destes vídeos, neste caso foi no vídeo número 13, ou seja, no vídeo anterior. Portanto, podemos verificar aqui que não é maior de idade. Estamos então a comparar se o 17 é maior do que 18 e não é, ou se é igual a 18 e também não é. Ou seja, a condição é falsa e passamos automaticamente para o else, ou seja, é maior de idade é igual a falso. Temos então aqui o falso. Agora vamos experimentar isto, mas com o operador ternário, para ver que podemos simplificar ainda mais as coisas numa só linha. Vamos colocar aqui em comentário, neste caso multilinha, e fazer então aqui com o uso do operador ternário. Ok. E como é que vamos fazer isto? Vamos fazer da seguinte forma. Se formos aqui, neste caso, à linha número 22, vamos escrever o seguinte. É maior de idade. Toma o valor do quê? Atenção, entre parênteses, a nossa condição, que neste caso será a mesma do if, ou seja, idade maior ou igual a 18. Depois, fora dos parênteses, vamos colocar então o ponto de interrogação. Atenção que se a idade for maior ou igual a 18, o que é que irá acontecer? Irá ser dado um true.
Se não, ou seja, 2 pontos, será dado então um false. Se gravarmos, podemos ver que já não temos qualquer tipo de erro. E se executamos o nosso pedaço de código, podemos ver o seguinte. Podemos ver que se encontra tudo a funcionar da mesma forma e a maior de idade é igual a false, porque fizemos a mesma comparação que fizemos aqui então com um if, em que usamos 4 linhas e aqui apenas usamos uma só linha. Ok. Vamos então mudar aqui a idade para 21, para não ser false e sim true, que é o que podemos comprovar aqui. Nós a idade para 21 e isto encontra-se a funcionar tal como nós queremos, ou seja, é maior de idade, true, ou seja, verdade. Portanto, vamos colocar ainda algo bem mais simples. Vamos colocar isto aqui então em comentário e isto também. E vamos fazer com que não seja necessário a criação de a variável é maior de idade. Ou seja, vamos apagar isto e vamos colocar diretamente. E como podemos ver, é dado um erro. Porquê? Porque não estamos basicamente a agrupar, ou seja, nós temos que colocar isto tudo entre parênteses para ele perceber que é apenas uma instrução. Ok, já não temos qualquer tipo de erro. Vamos voltar a colocar a idade para 17. Vamos então dar aqui um F5, neste caso um start, e podemos ver que a maior de idade é igual a falso e que se encontra a funcionar com uma simplicidade incrível, porque estamos a usar apenas uma só linha com uma só variável, coisa que podemos colocar aqui diretamente. Ok, se colocamos então em 21, como já fizemos, podemos comprovar que se encontra a funcionar na mesma e que a maior de idade é igual a true. Ok, no próximo vídeo vamos falar sobre switch. Espero que estejam a perceber e a praticar, que é muito importante praticar. Portanto, é só não perderem o vídeo de amanhã, que também será algo muito importante, que é também uma estrutura de decisão, que é o switch case, ou switch, como preferirem. Portanto, até lá, ok? Happy coding!